Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Física Geral 3. É com muita alegria que eu serei seu professor ao longo dessa disciplina. Meu nome é Anderson, sou professor do Departamento de Física. Nessa disciplina, nós vamos estar abordando o eletromagnetismo, que é uma importante área da física. Tão importante, se você olhar para o mundo que nos rodeia, nós estamos repletos de equipamentos que se utilizam dessa importante teoria para o seu funcionamento. Nós estamos falando de TVs, celulares, computadores, fones de ouvido e assim por diante. Mas o eletromagnetismo ele não serve apenas para a gente poder explicar o funcionamento desses importantes equipamentos que nos dão tanto conforto, mas servem para poder explicar certos fenômenos do nosso cotidiano, como, por exemplo, por que os átomos de uma estrutura cristalina permanecem coesos? Por que eles não desmancham? Não é verdade? A aurora boreal, aquelas luzes coloridas, lindas, que aparecem lá no Polo Norte, como que elas se formam? Precisa ir muito longe, quando está chovendo, os relâmpagos. Do que um relâmpago é feito? Como que eles são formados? Então, a ciência do eletromagnetismo ela não é nova, ela surgiu há muitos e muitos anos atrás, lá na época da Grécia Antiga, quando eles descobriram que se pegasse uma pequena pedra de âmbar e atritassem ela na lã, o âmbar adquiria a capacidade de atrair pequenos tufos de pluma, né? Olha só, como se fosse um passe de mágica. E eles já conheciam naquela época ainda que tinham certas pedras, por exemplo, a magnetita ou a hepatita, que espontaneamente tinham a capacidade de magicamente atrair pequenos objetos ferrosos, como um prego, por exemplo. A eletricidade e o magnetismo são duas ciências distintas que foram evoluindo separadamente ao longo dos séculos e séculos. Tá? Aí nós estamos falando de trabalhos de grandes cientistas, como Gauss, Ampère e por aí afora, né? Biot-Savart. Mas foi exatamente em 1820 que Ørsted conseguiu fazer a junção dessas duas ciências, no momento que ele descobriu que uma corrente elétrica era capaz de perturbar a agulha de uma bússola, deslocar a agulha de uma bússola, criando o fenômeno físico conhecido como indução eletromagnética. Desde então, essa nova ciência, conhecida como eletromagnetismo, ela foi sendo cultivada por uma série de outros cientistas de uma série de países, incluindo Michael Faraday, tá? Um dos mais ativos, tá? Que desenvolveu uma série de trabalhos envolvendo sistemas de corrente alternada, fez uma série de protótipos, por exemplo, o gerador de Van der Graaf e por aí vai, né? Quem se interessou muito pelo trabalho de Faraday, tá? E acabou colocando de forma matemática todas essas ideias foi Maxwell, né? Então Maxwell ele colocou essas ideias de forma matemática, introduziu algumas outras ideias dele, por exemplo, o conceito de corrente de deslocamento, compilando tudo isso num conjunto de equações poderosas que acaba sendo hoje reconhecido como sendo o alicerce fundamental do eletromagnetismo clássico. Então, ao longo dessa disciplina, nós vamos contar um pouco mais sobre essa história, de forma detalhada. Tá? Então, na nossa primeira videoaula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o conceito de carga elétrica e de como ela é quantizada. Tudo bem? Eu quero começar a nossa discussão, então, com um experimento bem simples. Olha, então aqui nós temos uma blusa de lã e ao lado da blusa de lã nós temos um balão de borracha. Observem que o balão pode ser deslocado para a direita, para a esquerda. Onde posicionar o balão, ele fica paradinho. Não é verdade? Acho que fica evidente que nem a blusa, nem o balão estão sofrendo qualquer tipo de interações. Tá bem? Olha só que coisa interessante. Agora eu vou pegar o balão, que é feito de borracha, e vou atritar a superfície do balão com a lã da blusa. Olha o que vai acontecer. Quando eu soltar o balão, opa! Mais uma vez. Observem que o balão ele está sendo atraído pela blusa de lã.
Que coisa curiosa, né? Como se fosse um passe de mágica. Então, neste momento, eu gostaria de levantar uma reflexão para vocês. Por que o balão está sendo atraído para a blusa de lã depois que ele foi esfregado? Ok? Vamos repetir esse experimento agora, só que dessa vez com 2 balões, o verde e o amarelo. Observem que, neste momento, eu vou soltar os balões verde e amarelo e eles vão ficar paradinhos. Um não está sentindo a presença do outro. Olha que coisa interessante. No momento que eu atritar o balão verde, e na sequência atritar o balão amarelo. Olha que coisa interessante. Após o atrito, os 2 balões estarão sentindo a presença da blusa. Estão atraídos para a blusa. Mas olha que curioso, quando eu afasto o balão amarelo e tento aproximar o balão amarelo do balão verde. Vocês percebem que o balão amarelo está sentindo a presença do balão verde e está sofrendo uma repulsão. Quando eu solto o balão verde é atraído para a blusa. Quando eu solto o balão amarelo é atraído para a blusa, mas ao mesmo tempo ele é repelido pelo balão verde. Como isso acontece? Vamos tentar entender isso aí do ponto de vista da eletrostática. A experiência nos mostra que o ato de atritar o balão na lã removeu elétrons da lã, transferindo esses elétrons da lã para a superfície dos balões de borracha. Esses 3 corpos, os balões, amarelo, verde e a blusa, se transformaram em corpos eletrificados, possuindo carga elétrica estática líquida diferente de zero. Cargas elétricas foram transferidas. Então, a experiência nos mostra que sempre que cargas elétricas forem transferidas para os corpos ou a partir dos corpos, estes corpos podem sofrer forças de atração e repulsão de natureza elétrica. A regrinha que rege este comportamento é a regra de Dufault, que diz que corpos com cargas elétricas diferentes sofrem atração. Já corpos com cargas iguais sofrem repulsão. Por este motivo que, quando eu solto o balão amarelo, ele migra em direção à blusa. Por quê? O balão adquiriu carga elétrica negativa e a blusa carga elétrica positiva. Já o balão amarelo, ele sofre uma repulsão em relação ao balão verde porque possui cargas elétricas de mesmo sinal. Existem 2 tipos de cargas elétricas que foram propostas pelo cientista político Benjamin Franklin, tá? Que foram chamadas de cargas elétricas positivas e negativas. Tá? Ele podia ter escolhido qualquer outro nome, mas ele optou a utilização de sinais algébricos para facilitar o cálculo das cargas de um corpo com carga total nula, né? Os materiais eles são classificados de acordo com a facilidade com a qual as cargas elas se movem no seu interior. Então, vamos começando do mais difícil para o mais fácil. Então, nós temos os materiais isolantes, né? Então, nós temos a borracha, o PVC, o plástico, a cera, a cerâmica e por aí vai. São materiais que as cargas elétricas elas são movimentadas dentro dele com muita dificuldade. Temos ainda os materiais semicondutores. Bom, os materiais semicondutores, as cargas elétricas não são movimentadas com tanta dificuldade como no caso dos isolantes,
mas também não são movimentadas com grande facilidade. Então, nos materiais semicondutores, sob certas circunstâncias, você consegue provocar o movimento de corrente elétrica. Tá? Já os condutores, nós estamos falando do ouro, ferro, prata, platina, o alumínio, são materiais em que a eletricidade é movimentada com grande facilidade. Temos ainda os semicondutores, em que a eletricidade é movimentada sobre eles com extrema facilidade, sem resistência elétrica nenhuma. Mas quero deixar claro uma coisa, tá? Vamos lembrar. Então nós temos a matéria é feita de moléculas e as moléculas, por sua vez, são feitas de átomos, tá? Então, lembrando, então o átomo é aquele tipo de estrutura em que você tem prótons e nêutrons no núcleo e nós temos os elétrons nas eletrosferas, tá? Então, o elétron é uma partícula de massa m e carga elétrica negativa, tá? E nós temos o próton, que é uma partícula de massa m muito maior do que do elétron e carga elétrica positiva, tá? A carga elétrica do próton é igualzinha à carga elétrica do elétron, mas com sinal contrário. E temos o nêutron, que é uma partícula que possui massa, uma massa igual à do próton, ou seja, muitas vezes a do elétron, tá? Porém, carga elétrica nula, tá bom? É claro que cada uma dessas partículas, próton e nêutron, são feitas de partículas elementares menores ainda, que são os quarks, mas nós não vamos tocar nesse assunto neste momento, tá? Quero deixar bem claro que o nêutron e o próton estão fortemente presos ao núcleo por uma força extremamente forte relacionada ao potencial de Yukawa, né, a chamada força nuclear forte. Então, a não ser que se tenha uma quantidade de energia estupidamente gigante, você não consegue arrancar partículas de dentro do núcleo. Já os elétrons é diferente. Os elétrons você consegue arrancar os elétrons das últimas camadas de valência com mais facilidade, principalmente se eles estiverem nas bandas de condução, tá? Que são aquelas bandas em que os elétrons conseguem migrar para átomos vizinhos com muita facilidade, tá bem? Então, o único elemento que pode migrar de um corpo é o elétron. Então, você pode arrancar elétron ou pôr elétron. Então, quando você arranca elétron do material, aquele material está com sobra de próton. Então, ele adquiriu carga elétrica positiva. Tá? Quando você deposita elétron no material, aquele material está com excesso de elétrons, então ele adquiriu carga elétrica líquida negativa. Tá? Então, além do atrito, a indução e a condução também podem nos auxiliar no processo de eletrificação no corpo. E aqui nós temos um exemplo. Tá? Então, considere que nós temos uma esfera metálica. Então, vocês sabem, os materiais metálicos, os elétrons são conduzidos sobre ele com muita facilidade. Ele está sobre um suporte isolante. Então, qualquer excesso de carga que tenha nessa esfera metálica não vai viajar para a Terra com facilidade, tá bom? Aí o que nós fazemos? Nós aproximamos dessa esfera uma haste carregada negativamente, tá bom? Então, naturalmente, os elétrons que estão nessa superfície mais afastada da esfera vão sentir a presença desses elétrons e vão querer migrar ao longo da esfera, porque a esfera é condutora, então elas vão para a extremidade da direita. Então você vai perceber que na extremidade da esquerda nós vamos estar com falta de elétrons, na extremidade da direita nós vamos ter um excesso de elétrons, enquanto a haste estiver nessa posição. Então, neste momento, nós conectamos um fio condutor até a Terra. A Terra é um grande elemento neutro. Qualquer excesso de carga que a gente tiver num corpo vai migrar em direção à Terra. Aí, neste momento, depois desse primeiro contato com o aterramento, nós cortamos o fio e aí a esfera ela vai ficar com uma quantidade de carga líquida positiva. Aí nesse momento nós afastamos o bastão condutor e voilá, temos uma esfera condutora com carga líquida positiva. Tá? Então este é o processo de eletrificação por indução. Tá bom? Então nós temos 3 tipos de processos de eletrificação. São o processo por atrito, o processo por indução e o processo por condução.
Nós encontramos nos experimentos de Thomson, do tubo de raios catódicos, a primeira determinação entre a razão entre a carga e a massa do elétron. Tá? Então, Thomson ele montou um experimento com um canhão de elétrons e ele conseguiu, nesse canhão de elétrons, produzir um feixe circular em que ele estabeleceu essa relação entre a carga e a massa como sendo 1,759 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Então, além desse experimento de Thomson, teve um outro experimento, que é o experimento de Millikan, em que ele estava estudando o movimento de descida e de subida de gotinhas de óleo num sistema preso entre duas placas capacitivas, e nesse experimento ele conseguiu determinar que a carga elétrica que estava sendo carregada pelaquela gotinha, ela era um múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental. A carga elétrica fundamental ela foi definida a partir da razão entre a carga e a massa do experimento de Thomson. Tá? Então, o valor da carga elétrica fundamental ela foi definido como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, no caso do elétron, o elétron tem uma carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Já no caso do próton, o próton tem uma carga elétrica de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, além disso, vejam, no experimento que nós fizemos do balão, todos os elétrons que foram arrancados da blusa foram parar no balão, de tal maneira que, se eu somar a quantidade de carga elétrica que eu tenho na blusa, eu vou obter uma carga líquida positiva, Q1. Se eu somar a quantidade de carga elétrica líquida que eu tenho no balão neste momento, eu vou ter uma quantidade de carga elétrica líquida Q2, negativo. Mas a carga elétrica ela tem que ser conservada, porque na natureza a carga não pode ser criada, não pode ser destruída, ela pode ser modificada, tirada de um corpo e passar para outro. Então, se eu somar a quantidade de carga líquida que eu tenho na blusa com a quantidade de carga líquida que eu tenho no balão, a soma dessas duas quantidades vai dar zero, tá bom? Além disso, se eu pegar esse balão e produzir um contato desse balão com outros corpos, tá? E ocorrer uma nova transferência de cargas, ainda assim, a soma da quantidade de carga total do sistema tem que ser conservada, tá bom? Então eu gostaria de fazer uma análise de caso para poder praticar um pouquinho sobre isso daí. Antes de resolvermos esse exercício, devemos nos perguntar, afinal, como é que eu sei que a carga elétrica que fica acumulada na blusa será positiva e a carga elétrica que ficará acumulada no balão será negativa? Para responder a essa pergunta, nós vamos olhar para uma tabela conhecida como série triboelétrica. A série triboelétrica, ela elenca os diferentes tipos de materiais que serão atritados. Da seguinte forma, alguns irão perder elétrons, como é o caso da pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, a lã, pele de gato, a seda e assim por diante, tá bom? E outros, quando atritados por esses materiais, tenderão a ganhar elétrons. É o caso do poliuretano, o PVC, o silicone, o teflon, assim por diante. Então, observe que na tabela que nós temos aqui do lado, a lã ela se encontra mais próximo do positivo e a borracha mais próximo do negativo. É dessa forma que nós sabemos que a quantidade de carga líquida que será acumulada no balão será negativa, porque o balão é feito de borracha, tá bom? Então, pois bem, vejam, nós vamos aplicar o princípio da quantização da carga elétrica, que diz que a quantidade de carga elétrica líquida presente num corpo é um múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental. Lembram, esse resultado foi proposto por Millikan, tá certo? Então, neste experimento, neste caso que nós estamos analisando,
A carga elétrica fundamental vai adquirir o valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por quê? Porque o balão vai ter carga elétrica negativa. O balão é feito de borracha, tá? Então, por este motivo, nós vamos adotar o sinal negativo para a carga elétrica fundamental, tá bom? Além disso, nós estamos presumindo que aproximadamente 40 elétrons foram retirados da blusa de lã. Ora, se eles foram retirados da blusa de lã, para onde eles foram? Só podem ter ido para o balão de borracha, tá? Muito bem. Então, aproximadamente 40. Então, desta forma, aplicando a quantização da carga elétrica, ficamos com Q, que é igual a N, que no nosso caso é 40 elétrons, multiplicados por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Com isso, nós temos que a quantidade de carga líquida que estará na superfície do balão será menos 64 vezes 10 a menos 19 coulomb. Facinho, né, pessoal?